Olá, tudo bem, meus amados, minhas amadas? Nossa, de vez em quando eu fico afastada de fazer vídeo e isso tem me não é angustiado, mas tem me incomodado, porque eu gosto de falar, né? Eu gosto de explanar aquilo que eu tô sentindo, né? Explanar, não sei se é o termo correto, eu gosto de expor, né? Aquilo que eu tô sentindo, aquilo que às vezes Deus coloca no meu coração e aí me dá vontade de compartilhar. E é tão bom quando eu sinto isso, porque isso significa que aquilo que a gente recebe de bom da parte de Deus, a gente não tem por que reter. A gente pode compartilhar, a gente tem o dever de espalhar para todos aqueles que necessitam. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu tenho percebido que a gente anda nos lugares que a gente vai, por exemplo, no supermercado, levar filho na escola, ou até mesmo no nosso trabalho, no salão de beleza. A gente cruza com pessoas e a gente olha essas pessoas, às vezes, muitas vezes a gente olha essas pessoas com um olhar normal, né? Que é, olha a pessoa, oi, cumprimenta. Mas quando a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade, a gente entra numa outra esfera do olhar. A gente começa a olhar as pessoas através de uma visão espiritual. Como assim? Para tentar perceber, não assim como uma forma invasiva de ficar analisando os outros, não é isso. Quando a gente tem uma sensibilidade espiritual, a gente começa a perceber, mesmo sem a gente querer, a gente começa a perceber que a pessoa está ou abatida, ou triste, ou se tem alguma coisa afligindo a pessoa. É claro que tem pessoas que são mais abertas. Quando elas estão sentindo alguma coisa desse gênero, elas procuram alguém para desabafar e elas logo tentam resolver o assunto, tentam aliviar aquilo que está no coração. Mas existe outro tipo de pessoa que não, que ele se fecha e às vezes a solução do problema dele está numa palavra. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes a gente se limita muito a pensar, eu sou de Deus, eu entendo a palavra de Jesus, a palavra de Deus, eu entendo que Jesus age na minha vida, eu sinto, eu tenho uma direção de Deus muito clara, eu leio a Bíblia, às vezes eu mesmo tento buscar consolo para as minhas questões na Bíblia, mas eu não tenho coragem de falar para ninguém sobre isso, porque eu ainda não estudei muito ou porque eu ainda não me aprofundei muito e aí eu tenho medo de falar coisas erradas e acabar, às vezes, em vez de ajudar, prejudicar. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, eu vou dizer para vocês uma coisa que tem acontecido comigo e é por experiência própria. Eu, às vezes, me limito a falar de Deus para as outras pessoas, em alguns aspectos, por isso, por pensar que eu ainda não tenho maturidade espiritual suficiente para fazer, ou maturidade, digamos assim, em termos de conhecimento. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, muitas vezes nós não precisamos ter um conhecimento, uma maturidade de conhecimento, de estudo tão abrangente para que a gente possa falar o básico, aquilo que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa naquele dia. Hoje, por exemplo, eu estava numa situação de relaxamento, vamos dizer assim, estava me desligando das coisas do cotidiano, fui ao salão de beleza. E lá no salão de beleza, o que a gente espera encontrar? Encontrar pessoas que vão te fazer um serviço que você solicitou. E esse serviço é para sua autoestima, para melhorar um pouco alguma coisa em você que você acha que não tá bom, que precisa tratar, e você vai lá tratar, é um serviço. E tô ali. Quando eu estou indo embora, saindo do salão, comecei a conversar com a dona do salão, né? Ela me chamou para falar, a gente estava conversando de coisas, conversando de Deus, que a gente gosta muito de falar do Senhor Jesus, ela também é da mesma congregação que eu sirvo a Deus, e nós estávamos ali a falar das nossas experiências. De repente, uma das funcionárias chamou ela de canto, e ela foi lá ver o que se passava, e uma das clientes, amiga dela também, conhecida dela, chegou nela e desabafou um problema, queria falar com ela, pediu uma orientação. E ela, sabendo que eu sou crente, nós, né, temos aí algo a compartilhar, ela me chamou para conversa. E ali eu comecei a conversar com aquela mulher e a profetizar na vida dela e orientá-la. E no final da conversa ela olhou no fundo dos meus olhos com um olhar muito agradecido e me disse assim: Dona Márcia, eu precisava ouvir essa palavra hoje. Eu precisava, muito obrigada. Eu precisava ouvir essa palavra de coragem, de encorajamento,
muito obrigado. Eu já tinha percebido isso, mas eu não, né, isso que você me disse, mas eu estava fraca, eu não estava entendendo, e agora fortaleceu, né? Muito obrigada. E aí, o que eu disse? Eu disse alguma coisa demais? Não. Eu apenas encorajei ela a orar, encorajei ela a ler a palavra, encorajei ela a colocar diante de Deus a situação que está afligindo ela, a confiar em Deus, a perseverar em Deus, a olhar para os problemas dela com um olhar espiritual. Foi isso que eu disse. E precisa de estudar para isso? Precisa de ter uma teologia para isso? Não, meus irmãos, a gente não precisaria ter uma teologia para isso, estudar para isso. Não, a gente precisa ter o nosso coração, o nosso pensamento voltado para Deus. A gente precisa ter o nosso espírito atento para as coisas de Deus. É isso só que precisa, nada mais. Então, isso foi uma experiência e isso eu gostaria de vir aqui para compartilhar com vocês porque eu achei interessante e eu queria deixar aqui para vocês como que eu posso dizer? Inaugurar algo diferente, algo novo, tá? Na minha caminhada, na nossa caminhada com Deus. Eu vou passar a fazer vídeos diários, semanais, mas eu não vou mais parar. Porque o que estava me parando era a minha insegurança. Era uma voz dentro de mim que estava gritando, dizendo e teimando em dizer que eu não tinha capacidade de fazer. Mas hoje, com essa experiência, Deus me mostrou que eu tenho capacidade sim. Porque não sou eu que vou fazer nada. É o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus que vai fazer, então eu não preciso de experiência, é Ele que me dá, é Ele que me capacita. É claro que tem coisas que nós temos que ter cuidado, aquilo que a gente não sabe falar, a gente tem que aprofundar sim, a gente tem que estudar, mas o que eu estou dizendo para vocês é que essa sensibilidade que a gente tem que ter com a vida, não só nós, como a do outro, a orientação, o conselho, às vezes dá uma palavra de encorajamento, para isso a gente não precisa estar preparado, porque se a gente for ver, nós nunca estaremos preparados, nunca. E se Deus nos levanta, quando nos coloca alguma ideia, alguma vontade no nosso coração, significa que Ele vai capacitar. Então eu tô tendo, como que eu posso dizer, coragem, né? E a força e a coragem que vem de Deus. Então é isso, só para dizer que a gente vai ter um pouco mais de contato a partir de agora. Aqueles que ainda não se inscreveram, que não curtiram, curtem lá, se inscrevam. Eu não sou de ficar pedindo isso, nos meus vídeos curtos eu não peço, nos outros vídeos que vocês vão observar aí no meu canal, eu nunca pedi. Embora eu tenha assim uma audiência não muito boa, eu tenho consciência de que se eu atingir o coração de uma pessoa, se uma pessoa melhorar o dia de uma pessoa, eu sei que eu já vou ter ganhado muito, né? E eu não faço para eu ganhar para mim, mas vai ser assim de grande valia para mim saber que alguém foi alcançado por um encorajamento que Deus usou a minha vida para poder fazer. Então eu me sinto muito feliz e grata em Deus por Ele usar a minha vida para poder abençoar outras vidas. Então eu também gostaria de dizer aqui que não é para minha honra nem para minha glória, é para a honra e glória de Deus, e a gente faz consciente de que o nome do Senhor Jesus será exaltado. Fiquem com essa palavra, que o dia de vocês seja abençoado. Eu não sei que horário que você vai ver esse vídeo, se vai ser de manhã, se vai ser à noite, se vai ser à tarde, mas que você possa ser abençoado, que a sua vida possa ser transformada. E que se você tiver alguma dúvida de que você pode ser bênção, ou canal de bênção na vida de outra pessoa, que você tire essa dúvida da sua cabeça, tá? Você pode sim. E é claro, tá sempre lendo a Bíblia, tá sempre meditando na palavra e sempre orando, é um caminho bom para que o Espírito Santo possa a voz do Espírito Santo possa ficar mais clara dentro do seu coração, dentro de você, e que você possa discernir mais aquilo que Ele quer contigo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, até a próxima experiência.